Olá, nós estamos aqui hoje para realizar uma roda de conversa. Uma roda de conversa sobre uma temática muito importante. Nós estamos vivendo, neste ano de 2021, em plena pandemia, o centenário do nosso educador Paulo Freire. Mesmo diante de tanto sofrimento, de tantos problemas, nós não podemos esquecer de homenagear esse homem que marcou de maneira presente à educação brasileira e também de outros países. É um autor muito citado em outros países e que faz com que a gente conheça a realidade do Brasil. Advogado de formação, teve uma sensibilidade para a educação, para nos deixar um legado de várias pedagogias, da maneira de ensinar, da maneira de acolher o outro. E para bem viver esse momento, né, que nós estamos vivendo aqui de Paulo Freire, foi pensado num projeto coletivo, em que várias vozes pudessem chegar e se construir um trabalho que pudesse fazer uma homenagem a Paulo Freire. Por isso, o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, Diálogos e Afetos, foi construído pela comunidade da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que professores, técnicos administrativos, estudantes repensaram a construção dessa homenagem que nós vamos fazer durante todo o ano com várias atividades. E as atividades vão ser curso, oficinas, rodas de conversa, círculo de cultura, mesa redonda, podcast, debates a partir de filmes e peças teatrais, congressos, seminários, inclusive com a previsão até de um e-book. Então, são muitas atividades que vão ocorrer esse ano. E de maneira muito interessante, nós tivemos a abertura, que foi solene. Nós tivemos como convidados na mesa de abertura a professora Denise Carvalho, a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Dr. Carlos Frederico Leão, vice-reitor da UFRJ, a professora doutora Ivana Benes, pró-reitora de extensão, professor doutor Marcelo Corrêa Castro, decano da FCH, a professora doutora Ana Paula Moura, representante do FCH no CEL, a professora Maria Moanes e o professor doutor Tiago Ranieri, os dois que compõem a direção da Faculdade de Educação, e eu que compus também, né, representando a coordenação de extensão, né? Sou professora Jussara Pasqualino. Foi um momento lindo, em que as palavras foram um momento formativo, foram um momento realmente da gente pensar que essa educação que a gente está aqui hoje, a gente pode fazer diferente. E para esse momento aqui, nós pensamos numa roda de conversa. A roda de conversa tem um simbolismo interessante, porque ela nos iguala, ela nos irmana, não tem uma voz forte, mas todas as vozes ali se compõem nesse mosaico que faz a educação. E para essa roda de hoje, nós trouxemos os extensionistas desse projeto. São pessoas, estudantes, que estão ali aprendendo a conviver com Paulo Freire. E nesse início, nós estamos fazendo um processo formativo, um processo de leitura, releitura das obras, de uma análise crítica. E para esse momento hoje, nós separamos alguns textos que tocaram esses estudantes. Estudantes que muitos deles já estão trabalhando, já são efetivamente professores. Então, aproximam esses estudantes da realidade que é o ato educativo. A universidade tem um papel de formação do próprio professor, mas esse professor se forma também no bojo dessa tantos espaços formativos, em que a extensão é um deles. Acreditando numa escola pública de qualidade, embasada nos princípios da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, esse projeto Paulo Freire, que foi construído coletivamente, vai se mostrando pouco a pouco a grandeza do legado deixado por Paulo Freire. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de ver estudantes falando das suas leituras, fazendo dos seus pontos de vista, as suas análises críticas, daquilo que eles podem trazer para a realidade de hoje. Quero que vocês sintam também, entram nesse esquema, venham participar desse projeto com a gente, venham trazer vida
para essa universidade, para essa educação. Paulo Freire nos falou que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. Cada um de nós que acreditarmos na educação, estaremos pouquinho a pouco mudando esse mundo que está aí. Então, fazemos novamente esse convite que vocês participem agora com a gente desse momento, que também é um momento educativo. Tá bom? Fique com a gente, então. E hoje nós vamos ter a alegria de ver os estudantes desse projeto falando como ele contribuiu nas suas vidas, como que a partir da leitura de Paulo Freire, eu vou ter um cenário diferente para compreender a educação. Vamos lá? Quem vai participar com a gente? Vamos fazer essa roda. Oi, pessoal, meu nome é Jade, eu vou começar. Eu trouxe aqui alguns fragmentos da Pedagogia do Oprimido, que foi o primeiro livro que eu li, e nós preparamos, inclusive, um artigo para o pré-colóquio Paulo Freire, dos 100 anos, e então eu vou comentar um pouco aqui, falar de como esse material me influenciou e tem me influenciado nos meus estudos, e até como isso mudou a minha visão enquanto futura professora, né? Eu gosto muito das ideias de Paulo Freire sobre o educador humanista, né? E da relação entre educação e diálogo, e como o diálogo depende do amor, da fé na humanidade, e como o diálogo ele emancipa. E emancipar é dar liberdade, né? Você contribuir para que o aluno tenha essa liberdade, né, para que as pessoas, através da educação, possam ser livres, né, de uma opressão. Então, o primeiro fragmento que eu preparei é da página 110 a 111 do Pedagogia do Oprimido, e ele diz: não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. Não há, por outro lado, diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo com que os homens o recriam permanentemente não pode ser um ato arrogante. O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe se seus polos ou um deles perdem a humildade. Então, eu acho isso lindo, acho que reflete muito a visão do Paulo Freire quanto ao diálogo ser um ato de amor. Não só você saber ouvir o outro, mas você, através do diálogo, também se recriar, né? E como a docência, esse professor ou esse educador que também se coloca na posição de aprender com o outro, né? Então, eu acho que isso traduz muito essa visão. Então, essa foi a primeira citação que eu tinha, e agora vamos ouvir um pouquinho dos outros alunos. Bom, eu separei a primeira frase do livro Pedagogia do Oprimido. No meu EPUB, ele está na página 91, essa frase, e é assim: desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem. Bom, eu achei essa frase muito interessante, que basicamente resume a educação que a gente tem que ter em mente, a educação problematizadora, de tentar ver o aluno como um sujeito e não só tentar colocar os nossos conhecimentos em cima dele, mas sim tentar sempre ter um diálogo. E eu achei essa frase muito bonita, porque Paulo Freire defende muito essa questão de a gente dialogar com o nosso aluno, entender que ele também tem suas ideias, seus pensamentos, e que assim como a gente ensina a eles e eles aprendem com os nossos conhecimentos, nós também podemos aprender com os conhecimentos dos nossos alunos. E é por isso que eu escolhi essa frase, achei muito interessante. Antes de eu trazer aqui a frase escolhida, eu queria só fazer um comentário sobre o que a Jade e a Priscila trouxeram. Primeiro, da Jade, né, em relação à humildade, ao amor que a gente tem que ter em sala de aula. Tem uma filosofia que ela fala que para a gente
viver em plenitude, a gente tem que sempre ver o copo um pouquinho vazio. Então, quando você chega num lugar para aprender, você esvazia um pouco a sua xícara para você poder ter coisas novas ali dentro. Eu acho que é exatamente o que a Jade falou. O professor ele tem que se esvaziar para ter essa percepção que a Priscila trouxe, né, de que eu educo e sou educada quando eu estou dentro da sala de aula, mas de os meus alunos poderem perceber esse amor que eu tenho, eu também tenho que ter essa comunicação de fato efetiva com eles, de estar ali, de me posicionar, permitir que eles também se posicionem. E incríveis as frases que vocês trouxeram. A minha não é da Pedagogia do Oprimido, é do último livro que a gente trabalhou. Educação como Prática de Liberdade, exemplar número 1405, da editora Paz e Terra, 1967, terceiro parágrafo da página 25. Ele é assim, abre aspas. Deste modo, a experiência brasileira nos sugere algumas lições bastante curiosas, às vezes até surpreendentes em política e em educação popular. Foi-nos possível esboçar, através do trabalho de Paulo Freire, as bases de uma verdadeira pedagogia democrática. Foi-nos possível, além disso, começarmos com o movimento de educação popular, uma prática educativa voltada, de um modo autêntico, para a libertação das classes populares. Fecha aspas. Eu acho que nesse livro, nesse primeiro capítulo que a gente começou a debater, tem muito essa ideia do Darcy Ribeiro, de que a crise na educação, na verdade, ela é um grande projeto. Então, quando ele começa já dando essa perspectiva política e social, muito me lembra que a educação ela não está dissociada das outras instituições. Tem a parte política, tem a parte social, e eu acho que para ter uma pedagogia cidadã, isso precisa ser considerado, para a gente trazer o amor, para a gente trazer a humildade para dentro de sala de aula, para ter, de fato, um ensino significativo. A gente não pode separar o aluno das realidades que ele se faz presente. Então, se eu tenho um estudante, na verdade, não aluno, porque a gente não está trabalhando com ninguém sem luz, né? Sem luz, a gente está acendendo sóis e está permitindo que os nossos sóis sejam acendidos. Mas quando você tem um estudante que teve um dia muito difícil e ele não vai conseguir aprender naquele dia, ele não quer aprender ou não quer estar presente na sala de aula, é muito mais difícil que tenha, de fato, essa comunicação. E assim como a gente também que atua na área, também tem dias difíceis e precisa estar ali. Então, também tem essa parte das relações sociais, da política, que são indissociáveis durante a educação. E aí eu também queria trazer uma outra autora que eu gosto muito, que é a Djamila Ribeiro, que tem uma frase muito popular dela, que ela luta o tempo todo para ser reconhecida como sujeito. E eu acho que na educação é isso, é se reconhecer como sujeito e, ao mesmo tempo, reconhecer os outros. Era isso que eu queria trazer para a nossa roda hoje, pessoal. Bacana demais. Vamos lá? Quem que vai ser o próximo? Posso falar agora, professora? Vamos lá. Ainda. Acho que essa frase que eu trouxe ainda tem a ver com o que as meninas estão discutindo agora. Eu trouxe uma frase de Pedagogia da Autonomia, do capítulo 3.8, Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. E ele diz, me sinto seguro porque não há razão para me envergonhar por desconhecer algo. Eu acho que os professores, e eu me incluo nisso, têm muito medo de errar, de certa forma, falhar com um aluno. E eles ficam com vergonha, porque pensam que vão rir dele, talvez, não sei. Mas a verdade é que estamos dando aula para aprender também. E é, de certa forma, ignorante pensar que a gente sabe tudo sobre alguma coisa. Não tem como. A gente está lá para aprender com os alunos também. E eu gosto de dar esse exemplo, porque eu tive alguns professores que falavam sobre política, como se a opinião deles fosse uma verdade absoluta. Já eu gostaria de falar sobre política para compartilhar e ouvir opiniões diferentes, aprender mais sobre isso. E eu acredito que essa vergonha de errar, esse medo de errar é o que faz, às vezes, esse professor se colocar no centro, de, às vezes, impor uma opinião dele. Acho que ele tem medo de algum aluno passar por cima, talvez, da opinião. Não sei. E acho que é isso, a gente não pode ficar achando que a gente sabe de tudo e tem que abrir espaço para aprender também com as outras pessoas. Excelente colocação, Débora, porque, inclusive, o que a Jade colocou da docência, né, que esse eterno aprendiz é exatamente isso. Quanto nós, professores, estamos aprendendo nesse momento remoto? Quanto que nós estamos aproximando das pessoas com as dificuldades e como que nós estamos tendo que abrir mão de saber que nós não sabemos muita coisa. E aí a Priscila colocou a questão da humildade. É exatamente isso.
a humildade no professor que está sempre querendo buscar coisas novas. E a Carolina fez uma comparação, uma analogia aí do copo sempre vazio. Se tiver cheio, como é que eu vou colocar mais coisa? Eu preciso realmente me esvaziando sucessivamente para que eu possa ser modificado. Então, vocês estão trazendo, apesar da perspectiva não ter sido combinada, olha como é que esse elo vai ficando cada vez mais forte quando a gente apresenta um pensamento e que eu acredito que eu não sou o dono da verdade, né? E que o outro vai colaborar para o meu crescimento, seja ele meu estudante ou não. O meu estudante tem uma trajetória de vida, tem um conhecimento e que ele vai partilhar comigo, porque a aprendizagem é interrelacional. Então, ela acontece simultaneamente. Vamos lá, vamos seguindo aí a nossa roda. Eu queria comentar um pouco sobre essa leitura obrigatoriamente política, né, que o Paulo Freire tem da educação. A Carolina falou um pouco agora, né, trouxe o trecho falando um pouco sobre isso, relacionado com Darcy Ribeiro, e eu quis trazer um trecho do livro Conscientização, que é um dos meus livros favoritos do Paulo Freire. Ele não, nesse trecho ele não fala muito especificamente dos professores, né, dos educadores, mas mais dos educandos e, nesse caso, dos alfabetizandos. E aí ele traz a perspectiva não estrutural do analfabetismo tem revelado uma visão errônea dos analfabetos, como homens marginalizados. Aqueles que os consideram como marginalizados devem, todavia, reconhecer a existência de uma realidade em relação à qual os analfabetos são marginalizados, não somente no espaço físico, mas nas realidades históricas, sociais, culturais e econômicas, ou seja, a dimensão estrutural da realidade. Dessa maneira, deve-se considerar analfabetos como seres fora de ou à margem de algo, já que é impossível estarem marginalizados sem relação a alguma coisa. Mas estar fora de, à margem de, implica necessariamente no movimento daquele que se diz marginalizado em direção ao que é o centro em relação à periferia. Este movimento, que é uma ação, pressupõe não somente um agente, como também a existência de algumas razões. Se admite a existência de homens fora de ou à margem da realidade estrutural, parece legítimo perguntar se quem é o autor desse movimento do centro da estrutura para sua margem. São aqueles que se dizem marginalizados, entre eles analfabetos, que se decidem deslocar-se para a periferia da sociedade. E aí ele conclui dizendo que, sobre essa perspectiva, o analfabeto não é, então, uma pessoa que vive à margem da sociedade, um homem marginal, mas apenas um representante dos estratos dominados da sociedade, em oposição consciente ou inconsciente daqueles que, no interior da estrutura, tratam como coisa. E eu quis trazer esse trecho porque eu acho que, dentre muitas qualidades, as obras de Paulo Freire, elas têm esse potencial de nos dar uma visão diferente da narrativa vigente, né? E trazer com que pessoas marginalizadas, que no caso que ele retrata dos analfabetos, não estejam necessariamente fora da estrutura, mas sim sejam um produto dessa estrutura, que em outros momentos ele já destacou como uma estrutura opressora, alienante. Eu acho que é um pensamento que deve ser muito central assim na nossa postura de educadores, assim, que acreditam num projeto emancipatório de educação, né? Que as desigualdades, tanto, enfim, ele citou, né, sociais, econômicas, de realidades históricas, elas não são fatalistas, né? Elas são um produto histórico, assim como as possibilidades, todas as que a gente está falando aqui agora, de consolidarem uma mudança assim dentro da educação. Então, é isso. Eu acho que esse trecho elucida muito
o nosso papel político, assim, sabe? Enquanto educadores, de mudar essa perspectiva colonizada e que foi posta como de uma forma muito fatal, assim, de uma mudança de narrativa que eu acho que a gente deve cumprir. Excelente colocação, Laura, quando você coloca, né, estar à margem. Hoje, quantas pessoas estão à margem porque não têm a tecnologia, não têm os conhecimentos tecnológicos? Então, a gente vai entendendo que esse estar à margem dessa alfabetização colocada por Paulo Freire, ela ainda continua presente hoje em vários momentos da nossa vida, não é mesmo? Quem vai continuar falando para nós? Então, eu vou continuar, já que a gente está falando dessa vertente do amor, do diálogo, e do papel do educador, né? Eu vou falar sobre um pouquinho como o educador humanista, ele precisa ter fé, e não é uma fé religiosa, é uma fé na humanidade, porque educar é um ato de fé, é você confiar na capacidade do ser humano de se desenvolver, né? E não só de fé numa perspectiva melhor. Eu gosto muito da ideia que Paulo Freire tem sobre a utopia, que a utopia não é necessariamente um lugar a se alcançar, né? Nós falamos sobre isso num outro encontro, mas a utopia é o caminho, né? É o que você precisa ter em mente do melhor, né? Do que você pretende a partir da educação, não só para o aluno ou para você, mas para a sociedade, e entender o educador e o estudante, o educando, como parte dessa mudança, né? Então, vou falar aqui a citação. Sem esta fé nos homens, o diálogo é uma farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente paternalista. Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse, este elimina de confiança entre seus sujeitos. Por isso, inexiste esta confiança na antidialogicidade da concepção bancária da educação. Então, aqui, ele está falando, mais uma vez, o que a gente tem comentado, né, da importância de um verdadeiro diálogo para evitar o que Paulo Freire apresenta como a educação bancária, né, que nós já mencionamos hoje, esse depósito de informação, né, a educação não é transferir conhecimento, a educação é desenvolver uma nova forma de olhar e de uma forma crítica de enxergar o conhecimento que é desenvolvido numa relação horizontal e não uma relação vertical, né? E eu gosto muito também da ideia de confiança e de respeito, porque eu acho que sem essa relação não se pode estabelecer qualquer tipo de ensino e educação. Eu acho que a gente vê muito uma tradição na educação pelo medo, pela opressão, né? E é isso que é a missão do educador. A missão do educador é tirar esse tipo de educação tradicional e mostrar que a educação pode ser um caminho para a libertação, não só do educando, mas também do educador. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou pegar um gancho a partir do que a Jade falou e também as outras colegas, que realmente essa reflexão sobre o papel de Paulo Freire como um grande educador brasileiro que nos fez refletir sobre a autonomia, a liberdade, o diálogo e a consciência. Eu trouxe um trecho aqui da Pedagogia da Autonomia na página 42, que fala justamente do que a Jade falou sobre o respeito, que é basicamente assim: o que devo pretender não é a neutralidade da educação, mas o respeito a toda a prova aos educandos, aos educadores e às educadoras. O respeito aos educadores e educadoras por parte da administração pública ou privada das escolas. O respeito aos educandos assumido e praticado pelos educadores, não importa de que escola, particular ou pública.
É por isso que devo lutar sem cansaço, lutar pelo direito que tenho de ser respeitado e pelo dever que tenho de reagir a que me distratem. Lutar pelo direito que você, que me lê, professora ou aluna, tem de ser você mesma e nunca, jamais, lutar por essa coisa impossível e acinzentada e insossa que é a neutralidade. Então, ele nos faz refletir sobre a questão de que educar é um ato político, é uma escolha que nós adotamos de reproduzir o que está instituído ou de construir uma educação por meio do diálogo, da transformação, né, que permita a esse educando e aos educadores e educadoras uma leitura crítica da realidade em que se vive, capaz de se refletir e também participar das transformações na sociedade que nos cerca. Esse trecho que eu gostaria de ler. Bacana demais. Quando eu entendo a perspectiva crítica, que é eu sair do ponto que eu estou e avançar nos meus conhecimentos, não é mesmo? Então, eu escolhi duas frases de duas obras do Paulo Freire que eu gostei, que foi a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Autonomia. A primeira frase que eu escolhi foi da Pedagogia do Oprimido, que ele diz assim: educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Então, com essa fala do Paulo Freire, eu entendi que, na realidade, o ensino ele possui duas vias, né? Uma de ida e outra de volta, em que os professores eles devem instigar de maneiras diferentes os seus alunos, e eles, com esse estímulo, eles devem buscar ser críticos e também não tomar tudo que houve como verdade absoluta. Porque se houver apenas uma via única, os alunos eles vão ter uma forte tendência a serem alienados e se tornarem mais tarde cidadãos manipuláveis pelas elites, que é o que infelizmente não é nem um pouco raro, né, nos dias atuais. Já os professores, eles vão funcionar de acordo com a concepção bancária, né, que foi explicada pelo próprio Freire, que os alunos são tratados por eles como se fossem depósitos, apenas para guardar os seus conhecimentos. E quando isso acontece, a gente tira a criatividade dos estudantes e, consequentemente, a evolução dos saberes. Por isso, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com o comodismo e procurarmos também sempre a melhor forma para uma educação eficaz e modificadora, de fato. A outra frase que eu escolhi dele, que foi da Pedagogia da Autonomia, é assim: gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos, geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo. Sei também que os obstáculos não se eternizam. Então, nessa parte do livro, o Paulo Freire ele explica que a gente precisa ter consciência da nossa capacidade de ir além, porque nós somos inacabados, né, como ele diz, mas não somos incompletos. Então, mesmo que as condições impostas a nós mesmos, que ele cita nesse trecho, né, as sociais, econômicas, políticas, culturais e ideológicas, ainda assim, a nossa posição no mundo não é de quem a ele se adapta, mas é de quem nele se insere. Então, a gente tem a capacidade de lutar para não sermos considerados apenas objetos, e sim sujeitos que fazem parte da história em si. Então, dá para a gente afirmar que o respeito à autonomia e à dignidade do outro, ele é obrigatório. Mas, mesmo assim, muitos professores violam essa noção, ironizam certos posicionamentos e até desrespeitam a curiosidade de seus alunos, e cometem transgressão e até desvio ético. Então, professores autoritários que tiram a liberdade de expressão dos seus educandos, eles diminuem o interesse deles em aprender. E para Freire, esse tipo de comportamento deve ser interpretado, como ele diz no livro, né,
ruptura de decência, e nunca como uma virtude, que infelizmente, muitos professores, a gente costuma ver, né, os professores entrando em sala e se achando o bambambam, e até tratam o aluno como se fosse nada, assim, né, e ele fosse muito superior. Então fica claro que ensinar ele exige um bom senso e ética a todo momento. Então, além disso também, um professor ele deve entender que a sua luta pelos próprios direitos é essencial. Ou seja, a gente precisa reivindicar respeito e salários mais justos. Principalmente quando a gente leva em conta que ensinar demanda uma competência geral, uso de métodos, técnicas, saberes especiais, que envolvem também objetivos, sonhos, ideias. Então, manter a esperança de que ambos os lados, professores e alunos, podem aprender, ensinar e produzir juntos, é o ideal para a gente resistir, né, a todos esses obstáculos que tentam impedir a harmonia entre a docência e a discência. E assim a gente, consequentemente, vai ter uma sociedade mais crítica, uma sociedade que busca conhecimento e também a evolução dos saberes. É isso. Olha que bacana, Giovana, você trouxe tanta coisa aqui na sua fala, e só para ressaltar um pedacinho que você colocou, essa questão que você apresenta para nós aqui, da gente repensar as condições, de repensar o sujeito protagonista, o sujeito que age, o sujeito que é atuante, e não o sujeito que fica à espera de. Então, nesse sentido, eu preciso ter uma perspectiva de vida e eu preciso ter, né, como as colegas já colocaram aqui, a humildade da minha incompletude. Eu estou sempre inacabada, eu estou sempre me fazendo o tempo todo. Então, isso não me dá uma certeza de uma verdade absoluta, mas me mostra que eu estou num caminho o tempo todo de me transformar. Sim, desculpa, alguém falou, gente? Atrapalhei alguém, perdão, não. E eu fui só, assim, anotando tudo que eu queria comentar aqui. Assim, se a gente juntasse as nossas citações, eu acho que isso já, só esse debate junto com as outras aulas, né, já dava um trabalho, um livro nosso junto com Paulo Freire, assim. Como que as coisas são relacionadas e a gente nem combinou quais frases a gente iria escolher. Sobre o que a Giovana trouxe, dessa questão das 2 vias, a gente já comentou uma vez através do comentário da Giovana também em sala não, perdão, aqui na nossa extensão, sobre o papel feminino na relação da educação. E na frase que você trouxe, Giovana, assim como acho que já aconteceu várias vezes aqui, de homem, tá ligado a esse papel de humanidade, da gente usar a palavra homem para se referir à humanidade. A gente do português e inglês está tendo esse debate hoje, inclusive dentro de sala, para trabalhar o sexismo dentro da língua, mas o Júlio falou assim, educar é um ato político. Eu diria que existir, querendo ou não, pelo menos no nosso país, já é um ato político, e que mesmo que as pessoas não gostem de votar, não gostem de participar, não gostem de saber o que está acontecendo, querendo ou não, elas vão estar fazendo parte dessa política, ou favorecendo a ordem já vigente, ou lutando contra, enfim, tudo que a Laura já trouxe, do que tange a marginalização, da gente estar, de fato, à margem da sociedade, e também sobre o que a Laura trouxe, em um dos nossos debates aqui, debatendo sobre por que a gente teria, sobre as dificuldades de ser educador, sobre as dificuldades de ser professor, por que a gente teria que trazer tantas coisas inovadoras a cada aula e fazer a aula mais democrática, mais cidadã. Eu lembro que a Laura falou que era muito difícil, sim, ser pedagoga, que ela já sabia disso antes de entrar na faculdade, mas por isso que ela escolheu acreditar. Então, vem muito essa parte da Jade, da gente ter que ter a fé, de precisar acreditar de fato que as coisas vão melhorar, e que através da extensão, eu lembro que no nosso pré-colóquio, uma vez um aluno comentou sobre a extensão ser comunicação.
E mesmo nesse período online, mesmo a gente não estando na UFRJ, hoje eu sei que eu já influenciei a minha mãe, que eu já influenciei os estudantes que estão perto de mim, tanto só eu como educadora, tanto eu como estudante também fazendo parte, não só dessa extensão, mas da sala de aula de vários outros professores, assim como tudo, querendo ou não, mesmo não sendo da extensão, já é influenciado, já é construído em conjunto. E aí, Paulo Freire continua influenciando a gente, mesmo não estando aqui de corpo presente, mesmo sem nunca ter conhecido Paulo Freire, eu já queria que a escola fosse diferente. E aí, quando a gente tem contato com ele, vê que de fato isso é possível. Juntamente com filosofia da educação, outras matérias, enfim, eu acho que a universidade ela tem disso, de trazer para a gente coisas que são possíveis, da gente criar as ferramentas aqui para fora daqueles muros para fazer de fato se tornar realidade. E aí, por fim, eu queria comentar sobre o que a Débora trouxe, da gente não saber como é difícil, pessoalmente, às vezes, admitir que a gente não sabe alguma coisa, e como professor, como educador também. Mas eu não lembro se foi Voltaire, enfim, tinha um filósofo que ele comentava que mais importante do que as respostas são as perguntas. E acho que quando a gente entra na sala de aula, o ventilador não está funcionando, tem goteira, e aí às vezes tem greve, e aí não tem água, e tem um monte de problema, e um monte de pergunta que não tem resposta. E aí eu acho que a única resposta que o professor sempre tinha que ter era: venha para a sala de aula, venha para cá, vamos construir isso juntos. E deixa eu ver se tem... desculpa, gente, eu anotei muitas coisas. E sobre o que a Laura falou, também nessa parte da margem, eu me lembrei muito de poesia marginal, que na verdade foi um movimento, né, que teve muita classe dominante e tal, da gente de fato lembrar que margem, estar à margem da sociedade, não está no que é considerado padrão. E do que muita gente comentou aqui, da pedagogia do oprimido, que eu acho que também foi um dos livros que eu mais gostei, que a gente mais se debruçou, de fato, sobre essa parte da educação bancária, que a Jade e a Giovana trouxeram sobre os depósitos, tem uma parte que agora eu não vou lembrar exatamente qual página e parágrafo, mas que o Paulo Freire comenta sobre quando a gente considera pessoas depósitos a serem feitos, seres inflexíveis, seres de fato bancários, nós não consideramos como seres históricos. E aí, pensando em Karl Marx, que toda mudança histórica acontece com a luta de classes, eu acredito que no Brasil, toda pessoa que trabalha, que não é rica, já faz parte de alguma forma da luta de classes, porque ninguém fica feliz em trabalhar muito, receber pouco e pagar o mesmo imposto que uma pessoa muito rica paga. Então, eu acho que só de a gente trabalhar, só da gente estar na sala de aula, só da gente escolher estar aqui e poder, é bem o que o Júlio falou, educar de fato é um ato político e viver também. Bacana demais, gente, as considerações. Jade, tem mais uma, né, Jade, que quer comentar com a gente? Tenho sim, professora, e se relaciona muito ao que a Carolina falou sobre a influência de Paulo Freire, né? Porque é muito interessante como a gente pensa na influência dele aqui internamente no Brasil como patrono da educação, mas a gente deixa de ver a influência que ele teve externamente, como ele afetou a educação como um todo, né? Então, eu primeiro vou falar aqui sobre a citação dele, e depois eu vou associar essa citação a mais duas estudiosas que usam essa mesma lógica que conversa com a de Paulo Freire, né? Só um minutinho. Essa citação é também do Pedagogia do Oprimido, e ela está na página 110 e 111. Para o educador humanista, o revolucionário autêntico, a incidência da ação é a realidade a ser transformada por eles como os outros homens e não estes. Quem atua sobre os homens para, doutrinando-os, adaptá-los cada vez mais à realidade que deve permanecer intocada, são os dominadores. Então, aqui, mais uma vez, a gente falando sobre a função do educador de emancipar e não de perpetuar a opressão, né? Tem uma outra citação que é até, acho que título de um capítulo,
que é ninguém liberta ninguém, né? Nos libertamos juntos, né? O educador não liberta o educando, nem o educando liberta o educador. É uma reciprocidade, né? Uma relação em que ambos acabam crescendo com isso. E sobre isso, eu trouxe aqui, primeiro, uma citação da Grada Quilombo, que ela fala: a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-nos constantemente de quem é normal e quem é que pode representar a verdadeira condição humana. Então, eu acho assim, a gente já dialogou bastante sobre isso, a função que a alfabetização ela tem, não só de dar o poder da escrita, mas de dar voz. Então, não é só aprender a escrever, mas é aprender como utilizar a língua, como se colocar nesse espaço, porque muitas vezes a pessoa que não foi alfabetizada, ela não se vê parte, não se vê como tendo um lugar nesse mundo letrado. Então, ela se sente menos, ela se sente impostora. Então, alfabetizar, ou até para nós que somos alunos de letras, que vamos ensinar não só a alfabetização, mas também uma segunda língua, você amplia horizontes de diálogo e de possibilidades de conversa e de novas possibilidades de mundo, não só da gente se adaptar ao que os outros esperam da gente, ao que o mercado espera da gente, mas também de poder levar os nossos estudos, as nossas crenças, assim como Paulo Freire fez. E aí, sobre isso, a minha terceira citação é sobre a Bell Hooks, que eu já comentei aqui na aula, que é uma escritora muito famosa americana, e ela tem um livro que é Ensinando a Transgredir, em que ela se baseou no Paulo Freire, e ela mostra o quanto ele impactou não só a vida dela como ser humano, e aí a gente falando da humanidade, né, do que é ser humano, ela enquanto humanista, quanto Paulo Freire mudou a visão dela de sociedade e, principalmente, a estratégia pedagógica dela, a forma como ela passou a educar através de Paulo Freire. Então, é muito bonito ver, eu comentei aqui nos nossos encontros, que eu encontrei esse livro por acaso e me surpreendi tão positivamente de ver alguém que a gente está estudando e que está nos encantando, ter encantado tantas outras pessoas e, através dela, isso poder ser ampliado, né? Então, Paulo Freire escreveu há tantos anos, né, lá na década de 60, e agora isso tudo está podendo repercutir nesse novo momento, num novo cenário, mas que está mostrando, da mesma forma, o poder da educação, como a senhora falou no início, a educação não muda o mundo, né? Mas são as pessoas que mudam. E é através da educação que essa mudança ocorre. Então, é a nossa função de mudar, né? A nossa função enquanto seres humanos, não só como educadores, né? Através dos seres humanos que essa mudança ocorre. Bacana demais, gente. Cada colocação que vocês vão trazendo, vai trazendo essa costura aí dessa análise crítica que a gente está nesse processo formativo. E esse projeto, como disse, está apenas começando. Nós vamos ter o ano inteiro com vários eventos, com várias possibilidades. Vai lá, Júlio. Abriu a câmera, fala aí para nós. Eu fiquei motivado com a fala das minhas colegas. A partir do que a Laura, a Carolina e a Jade comentaram, que realmente a perspectiva de Paulo Freire não teve só uma grande influência no Brasil, mas sim a perspectiva da humanidade, reconhecido mundialmente como um dos maiores educadores da história, né, da humanidade. E é dentro dessa perspectiva de amor, de libertação, de dialogicidade, eu trouxe um outro trecho do livro Educação como Prática para a Liberdade, que está lá na página 36, que diz assim, é justamente para nos refletirmos sobre essa condição em que nos colocamos no papel de educadores e também de aprendizes, né, eternos aprendizes. A educação das massas se faz, assim, algo de absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante,
seja uma força de mudança e de libertação. A opção por isso teria de ser também entre uma educação para a domesticação, para a alienação e uma educação para a liberdade. Educação para o homem objeto ou educação para o homem sujeito. E aí, quando ele fala que há essa escolha entre uma educação para a domesticação ou para a liberdade, essa questão da domesticação me fez pensar um pouco no Foucault, né? Quando ele fala da docilização dos corpos, quando o nosso pensamento, a nossa liberdade, ela é domesticada e condicionada a aceitar essa existência na qual estamos inseridos. Então, Paulo Freire nos convoca, né? Nos convida a lutarmos contra essa alienação e na defesa da liberdade. E principalmente quando ele coloca que o nosso papel dentro dessa construção de uma educação transformadora, né, e crítica da realidade, coloca-se as pessoas não como homens objetos, mas sim como sujeitos. Então, essa palavra, né, de sujeito que pensa, que age, que interage e que interfere, eu acredito que seja muito relevante para a construção dessa educação que estamos dispostos a fazer nesse campo do conhecimento, né? Bacana também suas considerações aí. O pessoal falou um pouco sobre educação aí como uma forma de liberdade, principalmente o Júlio e a Jade. Eu concordo completamente com isso, mas também gostaria de trazer uma outra consideração aqui de Paulo Freire, porque ele fala em Pedagogia da Indignação que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Estando Paulo Freire certo nessas palavras, a gente pode dizer que é por isso que o Brasil não muda. A nossa educação é baseada no copiar e colar, onde nós aprendemos regras e fórmulas, mas a gente não aprende a pensar criticamente sobre o mundo. Essa tal de educação como liberdade, para ambos os lados, né? E o exemplo está nas aulas de português do ensino básico. A gente aprende a mesma matéria todo ano, e todo ano a gente continua sem entender e sem aplicar isso nas nossas vidas. Eu adoraria dar aula para adolescentes sobre preconceito linguístico, variações, que são coisas que eu aprendo na faculdade agora, mas eu não tinha noção na minha época de concurseira. Eu não sabia argumentar sobre isso. Então, acredito que completando um pouco a fala de Paulo Freire, eu acredito que o primeiro passo para transformar a sociedade é transformar o conceito que a gente tem de educação no Brasil. E eu acho também, Débora, da gente acreditar que é possível, de fato, que essas coisas aconteçam, porque eu vejo, acho que a gente até já debateu aqui, as pessoas falarem assim, a política no Brasil não funciona, a educação no Brasil não funciona, e aí desiste, sabe? Uma coisa muito importante que o Júlio trouxe, agora que a Giovana trouxe, que eu acho que todo mundo trouxe um pouquinho, foi disso da coisificação, e que a Jade fez as citações dela, né, pautada nessa ideia de educação como prática que de fato humaniza as pessoas. Mas como é que a gente chegou num ponto em que as pessoas não são vistas como seres humanos, sabe? Como é que tá tudo tão absurdo de eu ter que falar, olha, você não é uma coisa, você não é um objeto. De fato, estamos aqui para construir e aprender em conjunto, sabe? Quando que isso começou a dar errado? E aí pensar que o modelo de educação que a gente segue é o mesmo de séculos, assim, não mudou ainda, o professor continua naquela ideia de palco. Eu falo que é como se fosse um show, o professor é o artista principal ali no palco da frente, e aí todos os alunos estão com a cadeira viradas para esse artista, mas eles mesmos não podem dialogar, porque eles não são a parte mais importante, sendo que tem mais assim, fazendo uma matemática básica, tem mais estudante em sala do que professor. Então, cabe-se, assim, pela lógica, que a sala seja feita mais pelos estudantes do que pelo professor ou pela professora que está lá. Também confirmando tudo que todos já falaram, eu achei muito interessante, eu concordo com tudo que todos disseram. Eu queria só trazer mais uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que todos falaram também, que estava na página 50 da Educação como Prática de Liberdade, que é assim, uma das maiores, quer dizer, uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno, está em que hoje é dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não. E por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões.
As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que as interpreta e lhes entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, assim, essa fala de Paulo Freire me fez pensar muito sobre o que todos vocês falaram, que até o que a Carol falou, que as pessoas hoje em dia elas não se enxergam mais como sujeitos, elas se enxergam mesmo como objetos, porque desde que elas nasceram, a mídia, as elites, tudo que está à volta delas faz com que elas não se enxerguem como sujeito e faz com que elas aceitem a realidade que elas estão. Até mesmo os professores, hoje em dia, que eles apenas querem depositar nos alunos os seus conhecimentos, não tentam estimular neles esse pensamento crítico de que todos somos sujeitos, eles também cresceram nessa sociedade que faz eles apenas reproduzirem o que eles viram também. E eles apenas também se coisificando, sem ser realmente sujeitos também, apenas reproduzindo tudo isso que lhes é imposto. E é isso, eu achei isso muito interessante, só queria adicionar aí, já que eu concordei com tudo que todos disseram. Muito bom, gente. Eu estou vendo que a contribuição de vocês vai amarrando cada um. Giovana quer falar alguma coisa, Laura, Carolina, estou vendo que quer falar. A Laura que está com a mão levantada, professora. Isso, queria fazer uma sugestão, na verdade, que a Carol comentou sobre esse modelo escolar que é tão engessado, né, que parece que não apresentou mudança durante todos esses anos que a gente conhece a escola como escola. E queria indicar um documentário que chama Quando Sinto Que Já Sei, que mostra experiências alternativas dessa perspectiva escolar no Brasil, né? Tanto iniciativas públicas e privadas, mas sempre que ou são muito estruturais ou são bem pontuais, assim, mas que representam alguma iniciativa de mudança. E aí, nesse documentário, tem uma fala do Tião Rocha, que é um antropólogo e educador, que ele fala que se a gente parar para olhar um centro cirúrgico, muito mudou, né, durante os anos, assim, as necessidades, a preparação, o ambiente de trabalho, muito mudou, assim. E isso não acontece na escola. A gente tem a mesma dinâmica do quadro e dos alunos virados para frente, e o professor na frente, e a ideia do professor como detentor do conhecimento. Então, por mais que a gente tenha passado por, enfim, muitas mudanças envolvendo nossos paradigmas culturais, a escola, ela parece, nesse modelo de aprendizagem, ter permanecido intacta. E ter contato com essas experiências no Brasil, né, que esse documentário mostra, é muito legal. Então fica aí a minha sugestão. Chama Quando Sinto Que Já Sei. E acho que foi a Giovana que acabou de trazer, agora não me recordo se foi a Giovana ou a Débora, que acabou de trazer um trecho do Pedagogia da Indignação, e é um livro que eu gosto muito também, e que eu acho que é pouco conhecido, assim, um pouco falado. E eu queria ler um trecho que eu gosto muito desse livro, que ele fala assim: segunda carta, né, do livro do Direito e do Dever de Mudar o Mundo. Se alguém, ao ler esse texto, me perguntar, com irônico sorriso, se acha que para mudar o Brasil basta que nos entreguemos ao cansaço de constantemente afirmar que mudar é possível e que os seres humanos não são puros espectadores, mas atores também da história, direi que não. Mas também direi que mudar implica saber que fazê-lo é possível. E eu acho que é muito do que a gente está falando, né? O que a Carol acabou de comentar, dessa essencialidade da educação para a transformação social, mas que ela, se a gente reduzir a ela esse papel de transformador, não vai ser possível, porque é isso, ele fala, né, na Pedagogia da Autonomia, que a educação não pode tudo, mas alguma coisa essencial ela pode. Isso ficou muito marcado para mim, essa frase, acho que é muito simbólica, diz muito sobre a educação no Brasil.
a representação da escola, né, que ela é muito além do que uma instituição escolar de formação, ela é uma garantia de muitos direitos básicos que são negligenciados por essas instituições do poder público. Então, fica aí a minha indicação, e eu acho muito rico assim, o debate que a gente está construindo em relação ao papel e aos deveres e os direitos assim, dos educadores e dos educandos. Acho que elucidar esse debate baseado, né, nesses ideais de Paulo Freire permite que a gente se entenda também, né, como agentes históricos, assim, nem que seja no nosso micro espaço que é a universidade, a sala de aula, enfim. Olha, Laura, você faz uma coisa muito importante. O que nós estamos fazendo aqui agora é a metodologia da roda. Na roda, o saber circula, o sabor se emana e o sabor se constrói. E nesse não tem um lugar só de uma fala, mas temos a constituição de um novo saber. Muito bacana. E, Laura, quando você falou em uma nova prática, assim, uma nova metodologia, na hora eu pensei no Tião Rocha, eu até anotei aqui. Eu tive um pequeno assim, contato com as ideias dele em filosofia da educação com o professor Hilber. E é engraçado que todas as fotos que você coloca dele no Google, ele toca aquele chapéuzinho, né? E não tem tanto livro, assim, tanto texto, é mais as palestras dele no YouTube. E eu lembro que eu comentei isso em sala e o professor falou que o Tião acreditava mais nessa coisa feita em conjunto, da fala, do que você ter um texto, e ele saiu da academia para poder construir. Então era bem o que ele lutava contra. Ele diz que o Tião estava sem tempo basicamente ele estava na universidade sem tempo de educar. Aí ele resolveu sair e fazer essa educação ambulante. E eu fiquei apaixonada pelo Tião Rocha e sobre tudo que você trouxe aqui, esse documentário que eu com certeza agora vou ter que assistir nessas férias que estão chegando. Eu pensei logo naquela música do Cazuza, que acho que é Um Trem para as Estrelas, eu não me recordo do título, mas que fala sobre um Cristo que está de braços abertos, mas não protege ninguém, e as pessoas que têm seu salário de fome. E aí, pensando sobre tudo que a gente trouxe, por que de fato essa educação não funciona? Por que essa educação, muita gente acha que não funciona? Por que o método continua sendo o mesmo de muitos séculos? Enfim, eu acho que de tudo que a gente trouxe aqui, além de você reproduzir o padrão, além de você apagar as pessoas, tem toda essa tentativa de desmoralizar uma coisa que é tão linda, que é tão transformadora por si só. E lembrar que a gente, estando no Rio de Janeiro, estando no Brasil, enfim, seja onde a gente estiver, que a educação, ela de fato é feita de narrativas e não só dentro do espaço da universidade. Acho que o Tião lembra a gente disso, que a educação pode acontecer onde a gente estiver. E aí a gente estuda por tanto tempo, né, aqueles gregos que ficavam debatendo em praça pública, e meu Deus, que coisa louca, porque a gente não pode ter isso na educação também. Porque eu não posso educar na minha casa, numa telinha de computador com a pessoa que está, sabe-se Deus onde. E sobre essa coisa que, não lembro se foi a Jade que trouxe, sobre Paulo Freire estar influenciando o mundo, assim, ela trouxe a Bell Hooks, que é maravilhosa, e aí sobre também o que a Jade falou, a Lélia Gonzalez aqui do Brasil também estuda muito essa questão da língua, como a língua também é política, como a língua prende a gente, liberta, né, tem esses dois lados, do que é você chamar alguém de mulata, e o que é você chamar alguém de pretinha, de negra, todas as coisas que estão para além da palavra, digamos assim, isso. E trazendo agora a ideia que eu queria trazer sobre o que a Laura falou, além de lembrar dessa coisa da universidade para além, que o Paulo Freire comenta nisso, sobre o que é a extensão, sobre o que é a comunicação, que também a gente já trouxe, né, em várias das nossas discussões. Muito bom. Quem mais quer falar mais alguma coisa? Então, a frase que eu tenho agora, ela vai sair um pouco do assunto e dos conceitos de sala de aula. Mas ela também faz parte muito da minha vida, assim. Acho que muitas pessoas aqui também vão se identificar um pouco. Ela é de Pedagogia do Oprimido, no capítulo 4, a Teoria da Ação Dialógica, em que ele fala: não é possível a liderança tomar os oprimidos como meros fazedores ou executores de suas determinações.
E eu vi uma palestra da Angela Davis, acho que algumas pessoas aqui da sala já viram também, que é uma professora dos Estados Unidos, e que falava sobre feminismo mainstream e burguês. E lá ela fala que o tipo mais comum de feminismo hoje em dia é aquele que representa a elite econômica e política, construída por pessoas ricas e brancas. E um grande número de pessoas acredita que esse é o único tipo de revolução das mulheres, ignorando o fato de que quem mais sofre com o machismo são as pessoas que não se encaixam nesse grupo. São as mulheres negras, indígenas, trans, etc. E por isso essas mulheres são esquecidas pelo feminismo, de certa forma. Até mesmo por outras mulheres que também estão lutando pelos seus direitos, mas que já têm um privilégio maior por conta de classe social. Então essas mulheres são uma espécie de liderança. E aí, às vezes, as pessoas acreditam que quando o feminismo luta por alguma coisa, ele só está representando esse grupo de mulheres, que é o que a Angela Davis fala sobre feminismo do teto de vidro. Porque é muito fácil para chegar onde quer, só quebrar o teto. Então, acho que combina muito bem com essa frase de Paulo Freire. Sim, e Débora, perdão, professora. Pode falar, Carolina. E pensar que a educação dentro, enfim, não só dentro de casa, como nas escolas, pedagogia, letras, enfim, quem mais ocupa são as mulheres. E como é que a gente tem uma educação que não coloca as mulheres como protagonistas e que não tem essa autoestima elevada, e que não se veem como mulheres que podem também ser cientistas dentro da área da matemática, da física, enfim. Como é que a gente tem uma educação que não lembra a mulher do seu próprio poder? É muito o que a gente está comentando aqui sobre essa coisificação, de não se ver como sujeito transformador de si e do próximo. Muito bom mesmo. Ali, as reflexões que vocês fizeram a partir das leituras sobre Paulo Freire. E lembrando que a leitura dele traz sempre uma esperança, por isso ele fez a pedagogia da esperança, né? A esperança que eu vou poder transformar, nem que seja milimetricamente, cada passo que eu dou. E nisso ele fala que a educação, ela muitas vezes, ela é reprodutora, mas mesmo na sua reprodução, ela tem algo de novo, ela tem algo de transformador. E por isso que nós acreditamos numa educação, numa transformação, sempre. Que bom ver a reflexão de vocês hoje, né? Nessa roda aqui, em que traz tanta coisa interessante. Venha participar com a gente da roda, tá bom?